Olá, gente, professor Rodrigo Armstrong aqui. Estou aqui hoje para falar sobre dicas e os erros mais comuns que os candidatos cometem na prova de segunda fase de inglês do CACD. Para quem já foi meu aluno, vocês já com certeza me ouviram falar desse assunto várias vezes ao longo das nossas semanas de aulas, mas eu vou tentar condensar aqui num videozinho curto aquilo que eu acho que são os principais erros que as pessoas cometem e como que você deve pensar sobre a prova para evitar esses erros. O primeiro erro mais comum que eu vejo nas provas de inglês do CACD são as pessoas que tentam embelezar o texto. Meus alunos também já estão carecas de me ouvir dizer isso, mas uma prova bem escrita de inglês é uma prova que foca na clareza, na objetividade, na concretude e digamos assim, na pertinência das informações apresentadas. Eu sempre faço a piada lá na primeira aula do curso de que inglês é língua de inglês. Inglês é uma língua concreta, é uma língua que preza pela objetividade e que preza pela transmissão da mensagem com precisão. É só lembrar da filosofia inglesa. A filosofia inglesa é baseada no utilitarismo, empiricismo, a fenomenologia, são todas vertentes da filosofia inglesa. Diferente, por exemplo, na prova de francês, que é uma prova em que você tem um espaço a mais ali para, digamos, dar uma embelezada na sua prova, porque é da própria característica da língua. O inglês não. Então, se você tentar escrever difícil, digamos assim, na verdade, você está dando um tiro no seu pé. Mesmo que você escreva muito bem em inglês, mesmo que você tenha toda a confiança e sinta todo o conforto do mundo para escrever de uma maneira um pouco mais rebuscada, provavelmente essa não é uma boa estratégia para que a sua prova seja uma prova eficiente, que vá conseguir pontos altos. A grande maioria dos candidatos, além disso, ainda tem algumas dificuldades, alguns buracos, digamos assim, no seu conhecimento, que impedem que essas pessoas consigam escrever de maneira muito rebuscada, sem cometer erros em inglês. Eu diria que, no máximo, 1 em cada 10 alunos consegue escrever de maneira rebuscada em inglês, sem cometer erros. Na verdade, um americano, um próprio nativo, não escreveria difícil. Então, já que a maioria dos candidatos tem dificuldades em escrever assim, e não é uma boa estratégia para a própria língua, evite. Escreva de maneira simples, objetiva e concreta, como eu falei, com precisão. Pense com toda a clareza do mundo qual é a mensagem que você quer transmitir e pense sempre no sentido denotativo. Expressões idiomáticas só use se elas forem se a expressão que você for usar for uma expressão consagrada. Tá? Nunca use uma expressão que você inventou na hora, uma metáfora que você inventou na hora, porque a chance de dar um erro de collocation, questão de combinação de palavras, é muito alta. Tá? Então lembre-se, a própria natureza da língua pede que você escreva de maneira simples, objetiva, e você provavelmente, sendo bem realista, não tem a fluência suficiente para escrever de maneira bastante rebuscada. O que não significa que você não vai tirar uma nota alta. Tá? Se a gente pega os espelhos de prova dos últimos anos, todos os candidatos que tiraram notas altas, com raras exceções, escreveram de maneira, como eu estou falando, simples, evitando usar palavras mais sofisticadas para evitar erro, uma palavra ou outra mais bonitinha, quando a pessoa só tem 100% de certeza sobre aquilo que ela está falando. Tá? A pior coisa que você pode fazer em termos de vocabulário, por exemplo, é ler uma palavra num artigo da The Economist ou da Foreign Affairs, ou qual seja a publicação na semana da prova que você for ler, e achar que você entendeu, que você aprendeu o significado e o uso daquela palavra, e usar na prova, e daí você usa em uma frase diferente da frase que estava no texto original. E por mais que às vezes que o significado seja mais ou menos correto, o uso está errado. Em inglês, lembrando que não basta saber o significado da palavra, você tem que saber o uso da palavra. Tá? Porque o inglês é uma língua que, como eu sempre digo com meus alunos também, ele parece assim, uma espécie de common law. A gramática do inglês não é uma gramática direito romano, digamos, que as coisas estão escritas e você simplesmente reproduz e aquilo está certo. Existem usos, existem expressões que só funcionam na voz passiva, existem expressões que só funcionam dentro de uma determinada estrutura em uma oração que existe um predicado. Enfim, e você tem que conhecer o uso para não cometer esses erros, ok? Então lembre-se, objetividade, clareza, transparência, precisão. Tá? O segundo erro mais comum que eu gostaria de falar é o erro de planejamento. Tá? Você tem que se planejar. Tá? Você tem 5 horas para fazer a prova e é um tempo razoavelmente tranquilo,
apesar de ser um pouquinho apertado. Lembrando que até 2016, essa mesma prova deveria ter sido feita em 4 horas. Então, a partir de 2017, como a prova de inglês virou uma prova de segunda fase, os candidatos ganharam em 1 hora a mais. Tá? Entretanto, ano passado, a maioria das pessoas não conseguiu aproveitar bem essa hora extra. Então, se planeje. Tá? Eu recomendo, por exemplo, que você comece a sua prova fazendo o summary, que eu acho um exercício mais automático. Você vai ler o texto original, você vai fazer os seus apontamentos do que são temas essenciais, você vai fazer um texto seu que seja um resumo, né, objetivo concreto e autossuficiente do texto original. Recomendo fortemente que você comece pelo summary, que na minha opinião, é um exercício que você vai meio que no piloto automático, ok? Daí eu faria composition, daí translation e version no final. Tá? Lembrando que você só vai ter tempo de rascunho para composition. Se você quiser fazer um rascunho no summary, você pode até fazer mas talvez fique apertado o tempo. Acho que você não vai ter tempo de fazer rascunho para tradução e versão. Mas tem que se lembrar que tradução, versão e summary não tem nota de apresentação. Então, de novo, foquem no que vai te render pontos. Então se planeje bem, tá? Tente fazer o summary em 1 hora, 1 hora e pouco no máximo, composition mais ou menos 2 horas, translation version juntas mais ou menos 1 hora. Isso te dá 1 hora e 45 minutos ali de sobra para você ler seus erros, reler sua prova, procurar seus erros, ter que reescrever alguma coisa se você ver que você precisa reescrever, deixar sua prova bastante limpa, tá? Se planeje. E para isso você precisa treinar para que você consiga executar isso no dia da prova. Essa ordem que eu falei não é fixa, eu tenho alunos que já tiraram notas altíssimas fazendo os exercícios em ordens diferentes. Na minha opinião, essa é a melhor ordem para vocês tentarem fazer, mas de novo, isso é de cada um. Ok? E por fim, o principal erro é nervosismo. Respire, é só uma prova. Eu sei que vocês estudaram muito, estão aqui, né, já há meses, alguns há anos, né, nesse projeto de vida que é se tornar diplomata, mas lembre-se que aquilo é uma prova. O nome do jogo é nota alta, o nome do jogo não é impressionar a banca, o nome do jogo não é escrever bonito. É só uma prova, faça o que você tem que fazer para tirar uma nota alta. A prova é mais simples do que vocês pensam que ela é, e se você chegar lá descansado, escrever de maneira, como eu falei, esses mesmos adjetivos que eu repito toda a aula, e coitados dos meus alunos que já me ouviram dizer isso milhões de vezes, de maneira simples, concreta, com precisão, tá? Com planejamento devido, né? Devidamente feito para cada exercício, usando as técnicas apropriadas de resolução, e com o treino, impossível de vocês irem mal, ok? Respire fundo, tenha confiança que vai dar tudo certo, ok? Então essa é a nossa dica número 1. Daqui a pouco eu já mando para vocês uma dica de prova número 2.